Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de dezembro, finalzinho do dia e mais uma vez a gente aqui entregando para vocês tudo sobre a movimentação do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado. Gostaria de agradecer imensamente aos novos inscritos do conteúdo do canal. Cada vez mais a gente está conseguindo impactar principalmente o investidor pessoa física a ficar atento sobre o comportamento do fluxo estrangeiro aí dentro do nosso mercado. Então, meu muito obrigado. Se você estiver passando por aqui e gostar desse conteúdo, não se esqueça aí, você se inscreve, ativa o sino de notificação. E isso está representado, pessoal, exatamente com esse panorama que eu estou colocando para vocês a cada semana. Se a gente verificar aqui, o nosso tempo médio do vídeo está cerca aí de 11 minutos. Lembrando que você pode assistir o vídeo de forma acelerada, mas se você quiser também, você pode assistir o vídeo de forma lenta, simplesmente acompanhando cada segundo, principalmente se você for iniciante, para você adquirir rodagem, porque às vezes eu falo uma frase dentro de um contexto e você consegue captar essa informação diante dos dados que são apresentados. E olha que interessante, isso que eu estou comentando com vocês está colaborando exatamente com essa movimentação aqui, pessoal, de visualizações dos nossos dois últimos vídeos semanais, do dia 30 e do dia 23, e a gente teve um acréscimo aqui. É claro que depois de um tempo a gente já vai diminuindo o tempo médio, mas a gente teve um acréscimo em relação ao nosso vídeo anterior muito expressivo. E eu achei muito interessante porque as pessoas estão buscando olhar o conteúdo do vídeo atual e também olhar os vídeos anteriores, que tem muita relevância aí para o conteúdo do canal. Show de bola! E eu não poderia deixar de comentar exatamente isso aqui, né, pessoal? A interação que vocês estão tendo no nosso conteúdo. Nesse último vídeo da semana passada, quase 2.000 visualizações. E olha aqui, pessoal, quase 560 likes. E é isso que eu comentei com vocês já há uns 2 vídeos atrás, a participação de vocês que vem no nosso conteúdo, uma qualidade que para vocês está sendo satisfatória. Então, se você está chegando por aqui, já senta o pé na porta, deixa o seu like se você gostar desse conteúdo, se você é assinante do nosso conteúdo do canal. Se você não gostar também, não tem problema algum. Já chega, pode deixar aí o seu dislike se você não for favorável a esse conteúdo. A gente é totalmente democrático aqui no conteúdo do canal. E se você quiser também fazer algum comentário, fica à vontade, porque eu estou sempre respondendo aí todo mundo que participa do nosso conteúdo. Então vamos direto para a informação aí principal que a gente verifica aí por parte do fluxo estrangeiro, já que acompanha o fluxo oficial e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Dá só uma olhada de como que eles terminaram o fluxo por parte das corretoras estrangeiras dentro do nosso mercado. Numa semana que a gente caiu 0,76 para o Ibovespa e eles comprando, pessoal, 1,7 bilhão de reais do nosso mercado à vista. Para o mercado futuro, contrato novo G19, a gente teve aí uma desvalorização, com eles atuando numa ponta vendedora. Lembrando que esses dados já está computando o contrato novo que se iniciou com liquidez no pregão de quarta-feira. Para a moeda americana, ambiente vendedor, a moeda americana que terminou a semana valorizada, o dólar comercial a 3,90. Aqui embaixo, os 10 principais mercados pelo mundo. Americanas caíram, a Europa subiu e asiáticas ficaram mistas. E na média dos 10 principais mercados, 0,17, a gente chegou a cair mais do que a média mundial, mas se a gente for verificar em relação às bolsas americanas, que costumam ser a mola do mundo, a gente teve um ambiente de desvalorização menor dentro aí desse comportamento. Se a gente verificar os índices, dá só uma olhada, pessoal. Dos 23 índices, 19 deles, eles atuaram numa ponta compradora. E se a gente verificar o grau de eficiência, o nosso Ibovespa foi a segunda melhor performance entre os principais índices aí no nosso mercado, e eles atuaram aí com uma projeção de lucro de 16 milhões e 900. E o índice não tão amplo que eles tiveram a maior projeção de lucro é o índice de Small Caps, que eles tiveram aí uma projeção de lucro de quase 5 milhões, e a gente vai apresentar esses dois para vocês agora no conteúdo do vídeo. Primeiro, vamos comentar o Ibovespa. Olha que discrepância, pessoal. Os nossos dois principais ativos, Vale e Petrobras. Vale, eles atuaram numa ponta compradora na semana. Olha o volume, 500 milhões. E Vale caiu? Sim, Renato, Vale caiu, 0,80. Mas foi uma queda muito menos expressiva dos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, que foram as ações preferenciais de Petrobras, que foram pouco mais aí de 240 milhões e o ativo tombando aí na semana quase 7%. E é essa eficiência que a gente procura demonstrar para vocês aqui no conteúdo do canal. Os ativos que eles andaram numa ponta compradora, dos 15
0,78 de alta média contra 0,14 de desvalorização média nos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, ou seja, ganharam nas duas pontas dentro do nosso mercado. O destaque de ponta compradora que a gente teve aqui nessas ações que eles atuaram aí nesse ambiente positivo, as ações de Taesa, 865 de valorização com um pouco mais de 45 milhões. E o destaque de ponta vendedora foi a própria ação da Petrobras, que foi, além do carro-chefe de vendas, também aí o destaque de venda dentro do nosso mercado. Olhando o setor de small caps, dá uma olhada, pessoal, a gente teve um destaque aqui de ponta compradora, as ações de Gol, quase 20% de variação positiva. Pô, Renato, Gol está no Ibovespa, por que ela não está constando naquele primeiro relatório? Pessoal, no nosso relatório, a gente só destaca os 15 ativos de ponta compradora e vendedora. Como o ativo que teve uma menor ponta de compra foram as ações de Natura, com uma alta de 3,38, 40 milhões, no caso aqui de Gol, teve uma ponta compradora, só que de 7 milhões, ela não consta daquele nosso relatório, só que aqui no setor de small caps foi o destaque de ponta compradora e a gente teve aqui Taesa, que também faz parte aí do nosso Ibovespa como carro-chefe. Na ponta de venda, as ações de Estácio, que o preço nem aí se valorizou 2,86. E o destaque é as ações de Goal, com uma queda de 4,35 e eles atuando numa ponta vendedora. Para a gente colaborar isso com vocês que acompanham nosso conteúdo, a gente vai comentar aqui exatamente os setores que a gente subdivide os 65 ativos do Ibovespa. Para quem é novo no conteúdo do canal, a gente coloca o setor financeiro, consumo, materiais básicos, óleo, gás e biocombustível, serviços públicos, industrial, saúde e telecomunicações. Lembra que na semana passada a gente chegou a comentar que no setor financeiro a gente estava tendo uma ponta compradora aí para os ativos, no caso de Bradesco, de Itaú e propriamente também as ações do Banco do Brasil, que terminaram inclusive com ambiente de desvalorização. Nessa semana o Banco do Brasil subiu e eles atuaram numa ponta vendedora. Mas dá uma olhada nas ações de Bradesco, pessoal. Foi o ativo que eles mais compraram na semana passada, o ativo tinha caído, e nessa semana aí, o ativo do setor bancário entre os 3 principais bancos com a maior valorização. A gente tem um destaque, inclusive aqui, nessa semana, a maior alta para esse setor foram as ações de Iguatemi, com quase 2% de alta, e eles atuando numa ponta compradora. E se vocês verificarem o vídeo da semana passada, Iguatemi tinha caído e eles já estavam atuando numa ponta compradora. Pulando aqui para o setor de consumo, eu quero chamar a atenção de vocês do ambiente comprador que eles estão tendo em Ambev. Dá só uma olhada nas últimas semanas, o tanto que eles estão acumulando nesse ativo. E se você olhar os vídeos anteriores, eles estavam com uma ponta vendedora em Ambev muito forte. Praticamente aí quase um ano de ponta vendedora, e nesse momento que a Ambev está em cerca de R$16, eles começaram a vender e o ativo chegou a bater 24, agora eles já estão recomprando essas posições, colocando novamente a Ambev em relação às suas carteiras. Se a gente verificar aqui as ações de Brasil Foods, continua a ponta compradora, o ativo continua com mais uma semana de valorização, assim com esse acompanhamento que a gente está fazendo recentemente dentro do nosso mercado. E é interessante, pessoal, na semana passada, Cyrela não tinha sido destaque de ponta compradora, nessa semana o ativo subiu aí quase 5%, e o que eles aproveitaram para fazer? Lucro no bolso. No caso de Natura, pessoal, a gente teve aqui o destaque de ponta compradora, porque pela intensidade do volume e a valorização da semana, e Natura tem um comportamento muito específico. No início de novembro, não sei se foi na primeira ou na segunda semana de novembro, dá uma olhada nos vídeos, eles tiveram uma estilingada muito forte de ponta compradora no ativo, e o restante do mês foram colocando lucro no bolso. Nessa semana, exatamente o mesmo comportamento, iniciando, no caso aqui dezembro, com uma ponta compradora mais expressiva, o ativo estilingando, vamos verificar se eles vão ter o comportamento de colocar o lucro no bolso nesse restante do mês. E para a gente finalizar esse setor de consumo, Via Varejo, pessoal, uma queda muito expressiva, e Via Varejo, pessoal, a gente já está acompanhando aqui no conteúdo do canal, que tem ponta vendedora Futebol Clube por parte deles muito forte. Para quem está pegando o nosso canal pela primeira vez, dá uma olhada nos vídeos, os 2 vídeos anteriores, onde que a gente tem um resumo mensal, dá uma olhada no quanto que eles já estavam com uma ponta vendedora nesse ativo para o nosso mercado. No setor de materiais básicos é o que a gente fala. Os ativos que eles atuam numa ponta vendedora ajudam a empurrar para baixo, no caso aqui de Gerdau e Goal, e no caso dos Minas, eles atuando numa ponta compradora, o ativo subindo, sendo que na semana passada os Minas e CSN caíram, eles já estavam atuando numa ponta compradora. Muito ligado ao que a gente comentou, as ações de Vale, que teve uma ponta compradora aqui nessa semana, e o ambiente vendedor muito mais expressivo que tiveram em outubro, chegaram a quase 1/4
dessa movimentação recomprada nesse valor dessa semana que os ativos tiveram uma leve queda. No setor aqui de óleo e gás, é o que a gente está sempre falando. No caso de Petrobras preferencial, uma queda mais expressiva com eles empurrando para baixo e eles sempre atuando aí numa ponta compradora na ação ordinária e a ação ordinária caindo menos do que a ação preferencial nessa semana. E se vocês olharem, variação anual de Petrobras ordinária está subindo mais do que os ativos preferenciais da companhia. E a surpresa grata desse setor foram as ações de Ultrapar, que terminaram a semana com ambiente de valorização, mais uma semana, e eles ajudando a empurrar para cima. Pessoal, dá uma olhada no setor de serviços públicos, CEMIG. O que a gente comentou de CEMIG na semana passada no vídeo? Que eles estavam retomando compras no ativo, sendo que nessa última perninha de alta de CEMIG, eles não compraram, mas aquela perna de alta de valorização de mais de 50% eles compraram a rodo, depois resolveram colocar lucro no bolso e recentemente encaminharam ponta compradora e na semana passada foi o ativo que eles mais compraram desse setor e foi o ativo que mais caiu desse setor. E é isso que a gente chegou a comentar, inclusive eu coloquei nesses mesmos termos que eles estavam colocando CEMIG novamente nas suas respectivas carteiras dentro do nosso mercado. E isso nessa semana, olha, dá uma olhada, pessoal, uma alta expressiva em CEMIG e eles ajudando novamente numa ponta compradora. O destaque, como a gente já viu, foram as ações de Taesa e, se a gente verificar aqui, Sabesp teve aí a segunda maior alta desse setor. Na semana passada, eles compraram e o ativo subiu. Nessa semana, o ativo subiu. Eles aproveitaram para quê? Colocar lucro no bolso. Se a gente verificar aqui o destaque de ponta negativa, as ações aqui de Eng, que caíram e eles ajudaram a empurrar para baixo, sendo que na semana passada a Eng já estava subindo, eles já estavam saindo com o ambiente vendedor. No setor industrial, pessoal, Gol, destaque de ponta compradora e eles tiveram aí essa ponta compradora ajudando a empurrar a movimentação dos preços. Se vocês olharem, Gol, tirando a semana passada, que caiu forte, a maior desvalorização para esse setor e eles ajudando a empurrar para baixo, as outras semanas todas, ambiente comprador no ativo e o ativo se valorizando e nessa semana não foi diferente. Se a gente verificar o setor de saúde, eles seguem acumulando esses ativos, pessoal. Só que a movimentação do preço não colaborou em 3 deles, somente em Raia Drogasil, que fechou a semana valorizado. Aqui no setor de telecomunicações, ambiente de valorização tanto para TIM e Vivo, e eles tiveram o quê? Ambiente vendedor, sendo que na semana passada eles chegaram a comprar Vivo e o ativo se valorizou, e nessa semana o ativo voltou a se valorizar e eles aproveitaram para colocar lucro no bolso. Então, a gente dessa forma dá uma repassada nos ativos do Ibovespa, lembrando mais uma vez, o nosso canal não é call de compra e não é call de venda, mas fiquem atentos nas pressões que eles estão fazendo em relação aos nossos ativos. Se a gente verificar aqui aqueles gráficos dos índices que não são tão amplos, pessoal, dá só uma olhada, a gente consegue pegar exatamente a evolução por parte deles, que diante de tantas vendas que a gente observou durante todo o ano, já tem 3 semanas consecutivas que eles estão recomprando essa movimentação vendedora, essa linha pontilhada do Ibov, e a gente segue aí desse ambiente lateralizado aqui em topo dentro do nosso mercado. A gente sabe que o ambiente ainda é muito vendedor, só que está chegando aqui um refresco por parte deles, das corretoras estrangeiras, que também está refletindo nos nossos índices que são mais importantes, de maior peso, que é índice de carbono eficiente, índice do setor financeiro e nessa semana especificamente no índice de materiais básicos levado aí pelas ações de Vale. Então, se a gente verificar aqui mais para cima, o índice de carbono eficiente, que é um mini Ibovespa sem Vale, ambiente comprador, a gente já tem 3 semanas assim como o Ibovespa e também aí no nosso setor de consumo, no setor financeiro e nessa semana especificamente no setor de materiais básicos. Então, passando aqui para frente, a gente tem para vocês, a gente tem como demonstrar a movimentação por parte deles no mercado futuro. Olha que interessante, pessoal. Na quarta-feira, venderam a rodo. Início do contrato G 2019, que vai vencer em fevereiro. Venderam 600 milhões de reais, pessoal, só no pregão de quarta-feira. E o nosso mercado estava subindo. Quando chegou quinta-feira, eles começaram a comprar novamente, o mercado subiu. E no pregão de hoje, o mercado corrigiu e eles retomaram ponta de compra ainda, ou seja, colocaram já lucro no bolso em relação ao preço médio que eles estão nesse início do contrato G dentro do nosso mercado. E no dólar, pessoal, olha que movimentação que eles fizeram nessa semana. Ambiente vendedor, a gente já tinha comentado isso na semana passada, e o dólar estava batendo 3,92. O dólar simplesmente derreteu na movimentação, foi bater 3,85, ou seja, 70 pontos para quem opera o dólar futuro. E eles numa ponta vendedora.
o que aconteceu no pregão de quinta-feira? Uma compra forte, ajudando na movimentação de valorização da moeda, só que chegou no pregão de hoje, olha o que eles fizeram. Colocaram quase tudo que eles compraram no pregão de ontem de lucro no bolso. E a gente batendo aí, fechamento 3.917 para a moeda americana dentro do nosso mercado. E isso é expertise que a gente procura passar para vocês em relação à movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E para a gente finalizar essa movimentação do nosso mercado, a gente vai começar a passar para vocês aqui o fluxo oficial estrangeiro. Primeiro, na Bovespa, a gente vai comentar aqui para vocês, nessa semana especificamente, a gente teve uma movimentação de venda que a gente começou a perceber que eles estão começando a sair daquele ambiente de refresco do fluxo oficial. A gente sabe que ainda tem um saldo positivo, mas a gente precisa de ficar muito atento que começaram aqui uma saída, só que se a gente verificar em relação àquele comparativo que a gente tem dos corretores estrangeiros e também do fluxo oficial estrangeiro, dá só uma olhada. Nas corretoras estrangeiras, a gente tem saldo acumulado ainda, lembrando que a B3 falta divulgar para a gente o fluxo de quinta e o fluxo de sexta-feira, que provavelmente pode colocar essa linha verde novamente ascendente em relação ao fluxo do investidor estrangeiro. Lembrando, eles têm uma ponta vendedora muito expressiva no nosso mercado e nesse momento estão dando aí um refresco de vendas em relação à movimentação do nosso mercado à vista. Se a gente verificar a movimentação do mercado futuro, pessoal, olha o que está acontecendo no mercado futuro. A gente terminou esse contrato Z 2018 com uma ponta vendedora por parte deles muito expressiva, 140 mil contratos. Dá só uma olhada que a gente está tendo mais períodos de vencimentos de ponta negativa. E o nosso mercado está explodindo. A gente saiu lá dos 37 mil pontos, aqui 41 mil pontos, quando a gente teve aqui no contrato G 2016. E praticamente a gente saiu agora, está atingindo 86 mil pontos. E eles já estavam atuando uma ponta compradora antes da gente começar com esse ambiente de alta. Olha a quantidade de barra azul que a gente estava dentro do nosso mercado em relação ao mercado futuro. Dá só uma olhada. Olha como é que a gente já está descendente no fluxo de saldo financeiro acumulado para os contratos futuros. Lembrando que a gente teve uma crise de 2008, eles atuando numa ponta vendedora muito forte para a época, depois eles andaram com uma ponta compradora, o nosso mercado se recuperou, e depois disso, olha o que eles fizeram a partir de 2011, pessoal. Ponta vendedora Futebol Clube no nosso mercado. E o nosso mercado simplesmente saiu lá da região dos 65 mil pontos e a gente foi parar aqui exatamente naqueles 41 mil. Só que antes da gente bater os 41, eles já estavam diminuindo vendas. E olha o ponta compradora, chegaram a bater um pico de 54 para o contrato que venceu em agosto de 2017 e o contrato que venceu em agosto de 2018, ou seja, um ano a mais, com uma ponta compradora, inclusive no mesmo patamar. Só que agora, dá uma olhada no tamanho dessa queda. A gente está caindo aqui como se fosse de paraquedas. A gente está num nível praticamente que a gente estava alcançando exatamente no contrato de outubro de 2016, quando o nosso Ibovespa estava lá na região de 61 mil pontos. A gente está comentando que o nosso Ibovespa vai para essa região de preços? Claro que não, pessoal. O nosso canal não é call de compra nem call de venda. Mas dá uma olhada que enquanto o nosso mercado agora está subindo muito pujantemente, olha o que esses caras estão fazendo. Estão reduzindo posições compradoras. Da mesma forma que eles atuaram numa ponta vendedora muito expressiva, ajudando o nosso mercado a cair, e quando o nosso mercado estava aqui, todo mundo não querendo saber de bolsa, o que eles estavam fazendo? Já recomprando e acumulando ponta positiva. Ou seja, eles têm uma expertise não só do fluxo do Brasil, eles têm uma expertise do fluxo do mundo. Então, para isso, a gente precisa ficar muito atento nesse comportamento por parte deles dentro do nosso mercado. Para a gente fechar o vídeo de hoje, já tem algumas semanas que a gente não chega a comentar isso com vocês aqui no conteúdo do canal. O fluxo do investidor estrangeiro versus o investidor pessoa física, dá uma olhada. Nesse mês de dezembro, ambos estão com uma ponta de compra, no caso aqui o investidor estrangeiro com uma ponta de compra menor e o investidor pessoa física com uma ponta de compra maior. E para quem é novo no canal, dá só uma olhada, olha, outubro a gente subiu 10%, investidor pessoa física saindo. Novembro a gente subiu 2%, investidor pessoa física entrando, ok.
E nesse momento, o investidor pessoa física entrando com o Ibovespa devolvendo toda a alta praticamente que a gente teve no mês de novembro. E se a gente pegar aqui a evolução do fluxo do investidor estrangeiro e o investidor pessoa física, eu vou comentar novamente para as pessoas que estão chegando do canal, eu vou colocar só os 2 últimos anos. Olha como é que o investidor estrangeiro ele dita a movimentação do nosso mercado na grande maioria do tempo. Eles andaram numa ponta compradora muito pujante em 2017 e a gente saiu de 60 para 76 mil pontos. Essa linha verde. Olha a linha do investidor pessoa física, pessoal. Em 2017, não participou em nada da alta do nosso mercado. Ou seja, por que entre 60 e 76 o investidor pessoa física não comprou nada? E olha agora, em 2018, está começando a ficar com uma ponta compradora, com o nosso mercado lá nos 89, 87 mil pontos. Sendo que quando subiu em janeiro, não participou. Quando derreteu entre maio e junho, recompraram a ponta vendedora que estavam e ficaram quase no 0 a 0. Ficaram assim boa parte do tempo. Quando o mercado subiu no mês de outubro, não participaram, já ficaram com saldo negativo no ano novamente. E agora o mercado fazendo topo. Eles fazendo o quê? A movimentação de recompra. E é isso que a gente tenta sempre deixar vocês que participam do nosso conteúdo. Não sejam trocados como investidor pessoa física é dentro do nosso mercado, e isso é histórico. E a gente tenta demonstrar aqui no conteúdo do canal para você sair desse emaranhado que a gente tem no nosso sistema financeiro. Esse sistema não ajuda vocês, investidores, pessoas físicas. Os profissionais que estão aqui não se preocupam com todo. Eles querem ficar naquela salinha dando call para 10, para 100, para 20, para 2.000. Eles não estão interessados em entrar lá dentro da corretora e conversar com o diretor para tentar mudar o cenário de todos os investidores. Eles estão preocupados em pegar aquela salinha, tirar o deles e não se preocupar com todos. Mais uma vez eu falo, eu não tenho nenhum problema com nenhum tipo de profissional do mercado financeiro, eu respeito a todos. Mas mais uma vez eu falo, vocês estão falando grego ou o nível que vocês têm de confiança por parte do investidor pessoa física é muito baixo. Tente mudar isso. A gente aqui no conteúdo do canal já está começando a deixar o investidor pessoa física mais craque, mais safo. Aonde que está acontecendo as pressões por parte de quem manda. E é isso que a gente tenta demonstrar aí para vocês no conteúdo do canal. Mais uma vez, quem conseguiu assistir o vídeo até agora, o meu muito obrigado. Vamos descansar bastante aí nesse final de semana, se preparando praticamente aí da semana de festas de fim de ano, para a gente poder ter aí essa movimentação de final do fluxo para o ano de 2018. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.